Silva. Olha, são 16 horas 15 minutos na capital alagoana. Adaías Ferraz, boa tarde, Adaías. Oi, Elísio, boa tarde a você, boa tarde a todo o público ouvinte da nossa Jovem Pan. Olha, Elísio, como acontece todas as tardes, a gente estava ligado, te ouvindo também, quando você estava agora há pouco com o Fernando, né? Fernando CPI, rapaz. Ah, o CPI. O homem do MCCE. Movimento contra a Corrupção Eleitoral. Aliás, o que tem de ladrão nesse país é brincadeira. É verdade, é verdade. Se construir 5 mil penitenciárias, de hoje para amanhã, já tem que lotar tudinho. O Elísio, e eu queria, antes de comentar um detalhe com você, em tom até de brincadeira, mas construtiva até, e é muito oportuna para o momento. Eu queria dizer a você que hoje, bem cedo, não, ontem eu passava pelo mercado da produção e o Expedito do Bigodão, o que fabrica churrasqueira, fabricante de churrasqueira, dava um abraço em mim e dizia, digo, Elísio, que toda tarde eu estou com o radinho ligado na hora da verdade. Então um abraço para o Expedito da churrasqueira. Ele está lá me ouvindo. E diga a ele, inclusive, que eu preciso comprar uma churrasqueira. Comprar. Se ele for me dar, eu já estou com raiva dele. Eu comprei uma a ele também, Elísio. Eu tenho uma churrasqueira se ele for aqui, me dar, eu não quero. Eu já estou com raiva dele. Quero comprar. De churrasqueira, o Expedito. Mas, Elísio, é o seguinte, aí ouvindo o Fernando CPI. Você dizendo que o homem de bem tem que sair do armário e ser candidato. Exatamente. Mesmo. Eu concordo com isso também que o Fernando CPI está dizendo. Concordo. Agora, o problema é você achar o homem de bem, né? Você veja bem da cara. E o problema é esse. Estava em determinado local do país, claro, eu não vou citar sigla partidária, para não dizer que estou direcionando para isso ou aquilo. Mas em um determinado local do país tinha 3 empresários e um chefão político. E aí começaram as negociações desses empresários com esse chefão político em uma determinada região do nosso país. E aí o primeiro que falou com o cara, eu pensei que ele ia perguntar alguma coisa. O chefão perguntou, e aí, o seu orçamento dá quanto? Aí o cara disse, 3 milhões. Ele disse, não tem condições. Uau. Aí olhou para o segundo estava, e o seu, dá quanto? Aí o cara disse, o meu só dá 6 milhões. Ele disse, não tem condições. Aí o terceiro, e você? Aí o cara disse, 9 milhões. Aí o chefão olhou e disse, mas 9 milhões como? Ele disse, vou lhe explicar. 3 é meu, 3 é da empresa e 3 é o seu. Aí disse, está fechado o negócio. É assim que é o nosso país, viu, Elísio? E não está pronto ainda, viu? Quando estiver pronto é que tu vai ver. Então você já pegou no meado. Meu Deus do céu. Adaías, um abraço, meu irmão. Um abraço. Um abraço, obrigado. Olha, eu estou recebendo o doutor Joatas Albuquerque, ele é pré-candidato do PTC, PMB, Partido Trabalhista Cristão, e o Partido Militar Brasileiro ao governo do estado de Alagoas. Boa tarde. É um prazer ter o nome do programa é que é interessante. A Hora da Verdade. Ótimo. A gente vai aqui com mentira, a gente já tira do ar. É o que está precisando, é verdade. Nesse estado e nesse país. Pozão, Jotas, e aí a sua pré-candidatura ao governo, eu fico imaginando que Alagoas é um estado extremamente dependente. Não é? Alagoas depende muito do governo federal, Alagoas depende de repasses, de recursos. Somos um estado pobre. A cana, que era quem financiava muita coisa, hoje já não financia mais. Os cineiros quebrando aí, outras usinas fechando. Então, o Estado passa por uma nova realidade. E essa ousadia no bom sentido da palavra. Perfeito. Porque ser candidato, um pré-candidato ao governo, contra grupos fortíssimos, que são grupos fortes e muito bem articulados, tem que ser ousado. Perfeito. Como é que surgiu? Como é que tu pensou? Eu quero ser pré-candidato ao governo. Amigos ouvintes, boa tarde. Amigos ouvintes, foi o seguinte. Em 2002, eu fui candidato a deputado federal aqui no estado de Alagoas pelo Partido Humanistas Solidário, PHS. Nessa época, andei o estado de Alagoas todo com recurso próprio. E terminou a eleição, eu fiquei na suplência e saí indignado da política. De lá para cá, não votei mais em ninguém. Paguei multa, justifiquei voto, votei em trânsito. E essa candidatura foi quando? Isso em 2002. 2002, para então, deputado federal. 12 anos. 12 anos. Então, de lá para cá, eu não votei mais em ninguém. Quando foi, há 2 meses atrás, mais ou menos isso, Elias Barra me convidou para participar do
Partido Trabalhista Cristão. O advogado. O Elias, doutor Elias, Elias advogado, que é candidato a senador. Exato. E aí eu conversei com o Elias e fiz a filiação, mas não tinha pretensão de ser candidato. Aí eu fiz a filiação. Quando foi há uns 20 dias atrás, eu recebi um convite do Partido Militar Brasileiro para uma reunião em Fortaleza. E eu fui a Fortaleza, cheguei lá e encontrei gente de todo o Nordeste e do Nordeste, Norte e Nordeste, do Amazonas também tinha, de São Paulo. Então, boa parte, principalmente a região Nordeste. A região Nordeste estava em peso. E lá eu encontrei homens, patriotas, empresários, coronéis, generais, oficiais das 3 forças, e empresários e profissional liberal. E esses homens se dispuseram a esse ano começar a participar da política. E eu saí de Fortaleza muito feliz da vida, porque eu vi uma reação de homens abnegados, homens que têm amor pelo Brasil, homens que dão a vida pelo Brasil, pela sua própria profissão. Então, diante disso, eu voltei para Alagoas motivado a ser candidato ao governo do Estado. E eu quero, inclusive, parabenizar o PMB, os militares, por uma coisa muito simples. Eles entenderam, isso é importante, que para voltar ao poder, né, tem que ser com o voto do povo, com o voto livre e democrático. Então, correto, estão de parabéns, porque o golpe de 64 era necessário pelas condições que estava. A Guerra Fria, né? A Guerra Fria existia muito grande, Estados Unidos, Rússia, União Soviética. Havia um medo muito grande que o comunismo prevalecesse no nosso país. E naquele momento, mas eu lembro também, eu era pivete, eu tinha o quê? Eu tinha 6, 7 anos, mas eu lembro, lá em casa se discutia política, meu avô era envolvido nesse negócio de política, e aí eu lembro bem que quando houve o golpe, era para haver eleição, naquele ano, inclusive. Perfeito. E não há, eu acho que o grande erro foi esse. O golpe, pela circunstância, eu acho que era necessário. É uma opinião minha e respeito quem pensa o contrário, mas era para convocar eleições. Então, perfeito. Mas as eleições não foram convocadas. Aí foi o grande erro. Isso. Mas tem que entender um momento histórico em que o Brasil vivia e o mundo, né? A questão da Guerra Fria, né? Exato. E havia um temor. Não só a questão da Guerra Fria, como a esquerda começou o movimento armado, né? Assaltando quartéis, fazendo sequestro, treinamento de guerrilha. Então isso fez com que os anos se acerbassem dos dois lados, né? Exato. Então, em virtude disso, cada um se protege como pode. Exatamente. Né? Nesse sentido. Mas vamos falar dos momentos atuais. Uma decisão agora do TSE reduziu o número de deputados federais. Alagoas terá 8. Óbvio que tem recursos. Estão tentando derrubar. Perfeito. E, obviamente, por conta disso, apenas 24 em vez de 27 estaduais. E aí eu fico pensando, a coligação já está feita de vocês. Vocês estão preocupados com a proporcional? Porque muda tudo, né? Muda a regra do jogo. Exatamente, muda. Eu concordo plenamente com a redução do número de deputados, tanto estadual como federal. Acho que deveria reduzir mais. Com base no censo, Isso. não é uma coisa... Não, é com base no censo. E também... Você tem que entender que a situação em que o Brasil se encontra hoje, a gente está caminhando para uma crise sem precedente, né? Então é necessária a redução do número de parlamentares, não só nível de deputado federal, como deputado estadual e vereadores. Jotas, na tua visão, você acha que o governo, seja ele estadual ou federal, ele é refém? No caso, o governo do estado refém da Assembleia, o governo federal é refém do Congresso? Qualquer governo, se ele tem autoridade moral, se ele tem integridade, ele não é refém de ninguém. Agora, quando o governo chega ao poder com o rabo preso, ele passa a ser refém de qualquer grupo político ou econômico. Mas aí não entra os interesses do... Exatamente. Quem vota orçamento, quem vota... Aliás, o governador só governa. Mas se o governo Congresso tem uma força muito... Cola o que o diga, né? Isso. Foi trombar com o Congresso e tiraram o rapaz. Mas se eu não estou nem sendo a favor nem contra. Estou contando um fato. Não, isso é fato. É fato. Estou dizendo que ele é inocente, nem que ele é culpado. Estou dizendo nada disso. Estamos tratando de fatos. Qualquer governo, ele precisa de uma base parlamentar. Não tem que ter essa base? Ele precisa da base parlamentar, é necessário. Mas, antes de tudo, ele tem que ter autoridade moral. Deixa eu lhe perguntar uma coisa que eu perguntei. Ficha limpa. O Mário Agra, eu perguntei ao Mário Agra aqui. O Mário Agra estava sentado aí onde você está, que é um pré-candidato pelo PSOL. Joatas se elege governador. Como governar? Sem o apoio da Assembleia? É simples. A questão é basicamente administrativa.
Você tem que, primeiro, só para você ter uma ideia, os Estados Unidos e os países europeus, eles têm, em média, 12 a 19 ministérios. Alagoas, nós temos 40 secretarias. Já vê por aí que é cabide de emprego. Não há necessidade de 40 secretarias. Então, a primeira coisa que o governo tem que fazer é cortar os gastos. Sem falar nos cargos de comissão, né? Exatamente. A primeira coisa que qualquer governador que for eleito, a primeira coisa que ele tem que fazer é reduzir o número de secretarias. Enxugar, tá certo? Enxugar. Depois, ele tem que fazer uma equipe com qualidade, não é quantidade, qualidade. E quando ele começar a dar as respostas aos problemas da sociedade concretos, por exemplo, educação, saúde, segurança, não há nenhum parlamentar que fique contra com ele, porque será esmagado pela população. Isso, desde que ele mostre serviço. Agora, se ele não mostra serviço, for no jogo dos políticos, ele se afunda como todos os políticos hoje estão afundados. 70% da população não acredita nos políticos. Eu acho até que 50% você está sendo generoso. Eu aumentaria isso para 95%. É verdade. Um político hoje está muito parecido com um pastor. E eu sou evangélico, viu? Também Eu sou evangélico. Na Igreja Evangélica da Assembleia de Deus. Pastor hoje é tido para o povo, vai ser ladrão, rebeltismo, não sei o quê, papapá. Eu não sei quem está pior na mídia, se é o pastor ou o político. Não sei qual dos dois. E aí tem algo... Até e aí você joga todo mundo na vala comum. E não é assim. Tem meia dúzia de políticos, lá em Brasília, em todos os lugares, que são pessoas de bem, decente, que são contra as mazelas que estão aí, que já estão... Alguns estão no poder já há um bom tempo, você não tem nada contra ele. Os caras escavar no fundo tal, procura um desvio de conduta, não tem. Não são muitos não, são poucos. Uma das coisas que acontece para esse conceito de negativo, tanto da política quanto das igrejas, é porque as pessoas têm um ditado: política não se discute, religião não se discute. Aí o que é que acontece? O picareta vem e toma conta, não só das igrejas, como da política. E aí eu fico imaginando. Em virtude da falta de conhecimento. Educação, saúde e segurança. Aí vem emprego e renda, etc, etc. Mas educação, saúde, segurança, eu era menino, e já passei dos 50, e já se falava em educação, saúde e segurança. E toda eleição é a mesma cantiga. Não saiu disso. O que é que você pensa para essas três passas tão importantes? Por exemplo, a questão da segurança, um absurdo. Hoje eu vi pela televisão que está voltando verba para o governo federal na área de segurança do Brasil. Está sendo devolvido verba por falta de projeto. Aí é olha, né? Isso não é um absurdo, isso é um crime. Como é que se tem verba para a área de segurança de Alagoas e ela é devolvida a Brasília porque não se tem projeto? Então fica claro a falta de vontade política e a competência para resolver o problema da segurança. O Estado como Alagoas, com os índices que nós temos, devolvendo verba para Brasília. Isso é crime, isso é crime. Na área da saúde é a mesma coisa, porque todo ano a verba da saúde, a verba da educação é aumentada. No entanto, os problemas se agravam. Por quê? Exatamente, falta de projeto, ausência de competência e fora que ela diz que a gente sabe, né? O dinheiro que desaparece, aparece uns mágicos nesses órgãos e o dinheiro desaparece, ninguém sabe para onde. O governo tem dito que o Canal do Sertão será uma retenção para o estado de Alagoas. Passa ali no semiárido e tal, chega no Hotel Agreste, entrando ali por... Qual é a visão que o senhor tem do Canal do Sertão? O canal só lembrando um adendo, um hiato, só lembrando, e aí não vai nenhum beijamão. Não, tranquilo. Estou contando uma parte da história, que eu morava no Sertão nessa época, morava no Timbó. Quem começou o Canal do Sertão, o primeiro projeto de todos, foi o ex-governador Geraldo Bulhões. Correto, você disse. Pouca gente diz isso. Perfeito. Quem começou o Canal do Sertão lá atrás, mais de 20 anos atrás, chama-se Geraldo Bulhões, o GB. É o GB. O GB é um dos grandes homens da política alagoana. Tive o prazer e o privilégio de conversar com ele várias vezes na casa dele sobre política. E eu só lembrando aqui, fazer uma parte, na última vez que o Collor se candidatou a senador, eu cheguei um dia na casa do GB, ele ligou para mim, eu fui lá discutir uma questão com ele. Ele disse: Jotas, amanhã Collor está protocolando o pedido para ser candidato. O que é que você acha? Eu liguei: eita, doutor, vai embolar o meio de campo. Ele disse: não vai embolar, ele vai ganhar. Faltava 45 dias, o Collor ganhou a eleição para senador. Então, na área da política, o doutor Geraldo Bulhões tem doutorado, viu? Tem, né? Voltando à questão do assunto do Canal do Sertão. Canal do Sertão. O Canal do Sertão, da forma como está sendo realizado hoje,
É um engodo, é uma grande mentira. É um engodo? Isso, é um engodo, uma grande mentira. Só serve única e exclusivamente para Caixa 2, para superfaturamento e a verba voltar para partidos interesseiros. Por exemplo, como é que você vai fazer um canal do Sertão e ele corta 2 ou 3 propriedades particulares? E aí, vai produzir o quê? 2 ou 3 proprietários estão sendo beneficiados do canal do Sertão hoje. Para fazer o canal do Sertão, se fosse para interesse do povo, a primeira coisa que o governo federal teria feito era ter desapropriado e feito lotes. E assim que fizesse o lote, já tinha que botar a Emater com técnicos agrícolas, com projeto. Era água chegando e o projeto funcionando. Vai botar água lá, daqui 1 ano, 2, vai ficar o canal seco, sem água, porque não vai ter nem manutenção das bombas. E o dinheiro, bilhões e bilhões que foi desviado, né, o povo brasileiro vai pagar caro. Você falando disso, eu me lembrei do Xingó. Quando eu fui trabalhar no Xingó, eu fiquei estupefato. Eu vou dizer por quê. Piranhas do lado de Alagoas e Canidé do São Francisco, Conheço. do lado de Sergipe. Aí você chega em Canidé do São Francisco, lá tem um projeto, o nome me foge agora, mas de uma irrigação perfeita. Perfeito. Projeto Califórnia. Projeto Califórnia. Canidé do São Francisco. Aí você chega no lado de Piranhas, que é Alagoas, não tem 1 metro quadrado irrigado. Não tem nem irrigação. Não falta vontade política, não. Não tem irrigação Jovens. nem para Não dar tem. água calango. Não falta O que falta uma exatamente- vontade política para esse Estado mudar. A miséria em Alagoas dá dinheiro. Por isso que não se resolve o problema da miséria. Porque, olha, se quisesse resolver o problema da miséria no Brasil, não precisava nem fazer canal do Sertão. O Rio São Francisco corta metade do estado de Alagoas, vem da Bahia até aqui a Foz do Iguaçu. Então poderia se fazer irrigação a margem do Rio São Francisco todinho. Tranquilamente. Por exemplo, a região ali de Piaçabuçu, Penedo, Igreja Nova, Porto Real do Colégio, Que já é o poderia- Baixo São isso, Francisco, né? poderia ter a maior produção de arroz do Brasil, porque aquela área é fértil, é fantástico aquela área ali. Eu conheço ali, tá entendendo? Mas não se tem nada, absolutamente nada. Aqui tinha uma fábrica lá em Igreja Nova e o pessoal fechou, quebrou. Aqui é o seguinte, quando um bota as coisas para funcionar, o outro vem e quebra. O miserável é tão invejoso que ele tem que destruir a obra do que o outro fez. Infelizmente, né? Infelizmente as coisas caminham desse jeito. Caso o senhor chegue ao governo do Estado, quais são as suas pretensões? O que é que o senhor pensa? Até porque não se pode falar agora Não, de lógico. programa político. Perfeito. O senhor é um pré-candidato. Perfeito. Pode, se eu for candidato, provavelmente de começar aí Isso. sim. Aí pode-se falar dos projetos, etc. Isso. Mas o que é que o senhor pensa para o Estado? O- Investir em educação, conscientizar o povo? Como é que o senhor pensa? Alagoas tem três problemas crônicos que se chamam segurança, saúde e educação. Esses Eu problemas... diria que o país, né? O país, E agora a gente está verdade, falando de né? Alagoas porque É. estamos aqui no Estado. E esses problemas têm que ser enfrentados simultaneamente. Você não pode combater a violência sem não combater a educação. Você não pode combater a educação sem não combater a violência. E você também não pode esquecer da saúde. Então são 3 problemas urgentes que qualquer governo tem. E para isso, você falou da dependência do governo federal, mas olhe bem, Alagoas tem dependência do governo federal, mas se Alagoas administrasse corretamente, essa dependência seria diminuída. Diminuiria. Como é que um estado como Alagoas tem 40 secretarias de estado? Agora eu pergunto, para que servem essas 40 secretarias? Porque elas não resolvem o problema da educação, não resolvem o problema da saúde, não resolvem o problema da segurança, não resolvem o problema da agricultura. As usinas estão fechando. E o que é que esse povo que trabalha na usina vai fazer? Não tem um projeto agrícola, para agricultura familiar. Eu quero saber o que é que vai ser feito com esse pessoal da cana-de-açúcar. As usinas estão fechando. E alguns migram, né? Vai Para o correto. Sudeste. A capital primeiro. Alguns vai primeiro para foco é a capital, Maceió. alguns vai, alguns vai para Minas Gerais e outros para São Paulo. Paulo, para cortar a cana lá. Aliás, a região da cana, não sei porquê, pode pesquisar, pode ir no IBGE. São as regiões mais miseráveis. É mais miserável do que o sertão. Porque o sertanejo, mesmo com um pedacinho de terra, ele trabalha para ele. Perfeito. Quando chove, ele planta o feijão dele. Perfeito. Cria lá o seu A animal. região ela só pode prosperar na área agrícola se ela tiver médios e micros agricultores. Né? Então a monocultura, seja ela onde for, ela tem sua importância econômica, tá certo? Mas ela não gera uma riqueza local. Ela gera uma riqueza, por exemplo, a soja para exportação,
o açúcar e o álcool também para exportação. Então aquela riqueza local ela é gerada por pequenos agricultores, pequenos e médios comerciantes. Essa faz com que o dinheiro circule na região. Como é que o senhor avalia políticos que já estão há tanto tempo no poder? Porque tem gente que faz um discurso como se estivesse sendo o primeiro mandato. E já estão no poder desde quando o cão era menino. Interessante, aqui em Alagoas... O senhor já observou, isso é uma... E no Brasil tem suas particularidades, né? Interessante. E tem cara com 4, 5, 6 mandatos dando discurso como se fosse o primeiro mandato. Isso é no país inteiro. Interessante que os políticos aqui em Alagoas, de um modo geral, claro que tem exceção. Claro. Os políticos aqui de Alagoas, de um modo geral, eles já perderam a vergonha. Os caras são tão cara de pau, porque eles estão aí há 30, 40, 50 anos e já estão botando filho, já estão botando neto e diz que vão fazer o quê? A única coisa que vocês estão fazendo até hoje é roubar. Então já ensinou o filho, vai ensinar o neto a roubar, vai ensinar o tataraneto. E agora o lamentável é que o povo ainda continua votando neles. E depois se acha vítima. Não, quem vota em ladrão não é vítima, é cúmplice, é coautor do crime. Então se você continua votando, aqui em Alagoas todo mundo conhece todo mundo. Ninguém me diga que votou em Cicrano ou Beltrano enganado. Todo mundo sabe quem é todo mundo. Então quem vota em ladrão é porque é ladrão também, cara. Porque está aprovando a facatua. Então se você, eu mesmo, tá desde 2002 que eu não voto em ninguém, vou votar em mim. E se eu votar em mim, já sou vitorioso, porque nem o meu voto foi comprado, nem foi intimidado, nem ninguém me roubou. Eu vou votar em mim, tá certo? Por isso que eu não estou indignado. E eu acho que o cidadão brasileiro, o empresário, o trabalhador, a dona de casa, o estudante, tem que participar da política. Você tem que vir conhecer a política. Eu lembro nos anos 80, você lembra disso? Mesmo no período do governo militar, a política era pulsante. Tinha homens como Tanqueiro do Neves, Ulisses de Guimarães, o Menestrel das Alagoas, Zé Costa, Moura Rocha, e a política era pulsante, o jovem participava. Hoje, esse mesmo partido, que era o MDB na época, mudou para o PMDB, esse mesmo partido enterrou o sonho e a esperança dessa juventude. Eu sou vítima disso. E agora, a minha revolta, a minha indignação, eu vou enterrar esses partidos. E eu preciso da ajuda do povo alagoano para a gente enterrar esses partidos que enterraram o sonho e a esperança do povo alagoano. Quando a gente fala no mundo, etc., a gente olha muito para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma economia forte, pujante, são 2 partidos eleitorais. Perfeito. Democratas e republicanos. Não tem partido demais não aqui no país. Isso não confunde as pessoas, não. O pessoal fala em democracia no Brasil. A gente não está vivendo democracia, a gente está vivendo anarquia. Uma anarquia política, uma anarquia econômica e uma anarquia social. Isso é anarquia. Não tem ordem, não tem lei, não tem justiça no nosso país, né? Eu defendo lei, direito e justiça. E o que nós estamos vendo hoje é uma anarquia generalizada. Os políticos não têm vergonha e o povo não tem mais respeito por eles. Isso é generalizado no Brasil todo. O senhor acha que tem os partidos chamados nanicos, que tem muitos nesse país, termina coligando até para dar mais tempo de TV? Eu sou da época, e o senhor falou em alguns nomes importantes, eu colocaria Paulo Brossard. Isso, ministro da Justiça. Paulo Brossard era um grande orador. Paulo Brossard, eu lembro advogado, ele, Ulisses Guimarães, etc., essa turma toda da velha guarda. Mas eu lembro do tempo que o político tinha que convencer nos comícios. Hoje quem elege é a TV. Você tem um bom marqueteiro, você tá. E se tiver dinheiro, está eleito. É verdade. Que ele vai vender você como o melhor produto do mundo. Exatamente. Esse ano... E o senhor não se preocupa com isso, não? Não. O senhor vai ter pouco tempo de TV. Meu tempo de TV é 2 minutos. Você vai ter pouco tempo de TV. Mas eu vou fazer algo diferente que ele não vai fazer. Eu vou trazer a política dos anos 80. Eu vou nos colégios. O pessoal pode me convidar para eu ir debater nos colégios, nas faculdades. Já protocolei um requerimento ontem na OAB para convidar os políticos para debater. Eu estou disposto aí no colégio, faculdade, associação de bairro. Anota meu telefone e liga. 99 22 70 39. 99 22 70 39. Quero discutir na UFAL, quero discutir no SESMAX, em todas as universidades e faculdades. Eu quero ver a cara deles comigo, cara a cara, diante dos estudantes, e eles dizer por que é que não fizeram e o que é que eles pretendem fazer. Eu só quero ver a cara deles diante do estudante, tá entendendo? Na televisão é fácil, você diz, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Eu quero que eles vá comigo para a universidade, para os colégios, para a associação de bairro, dizer porque ele não fez. Eu vou dizer, mas seu pai foi isso e aquilo. Por exemplo, tem um candidato aí que o pai foi ministro da Justiça. Por que ele não resolveu o problema da segurança em Alagoas?
É uma pergunta interessante. Olha, são exatamente 16 horas e 39 minutos. Eu preciso faturar, senão a gente não recebe salário, Douglas. Vou ali, volto já. Segura aí. Aguardem. Como é que você vai ligar pro telefone do rapaz? Tá indo. Voltamos já com a Hora da Verdade. Tu quer as coisas de imediato na hora? Como é que ele vai assoviar e chupar cana ao mesmo tempo? Não pode. Eu sei. Flocão Nutrivita. Esse não Acha que nem pode um macaco. O faltar macaco na não sua fuma banana, não pode coçar a cabeça ao mesmo Informa o tempo. prefixo da sua É um emissora. estado deste tamanho com 102 municípios. Tem um município que é 10 km do outro. Rádio Jovem Pan. Sabe por aí, 1 milhão de milhões. Beleza, filho? Com quem eu falo mesmo? Beleza. Só pra começar um abraço. Eu liguei pro telefone, deu o telefone dele.